Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Estamos agora caminhando para as últimas aulas desse semestre. Serão duas aulas, aula 3 e aula 4, do tema máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Nessa aula 3 falaremos sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Tá? Espero que vocês estejam se cuidando. O vírus continua circulando intensamente pelo nosso país, então é bom que a gente mantenha os cuidados e continue se cuidando. Espero que estejam bem por aí. Bom, nas aulas passadas nós falamos sobre, nesse tema geral da termodinâmica, nessa primeira visão geral da termodinâmica, lembrando que depois vocês terão uma disciplina específica de termodinâmica, onde serão aprofundados cada um desses temas em aplicações da engenharia, né? Mas a gente tem falado sobre a lei zero da termodinâmica e o conceito de temperatura como uma variável de estado, né, dos corpos, dilatação térmica, absorção de calor, relações entre calor e trabalho, e aí a primeira lei da termodinâmica e a variável energia interna, também uma variável de estado que caracteriza a quantidade de energia que um sistema possui, um sistema termodinâmico, né, um corpo, material, enfim. Nas últimas semanas falamos sobre máquinas térmicas, motores e refrigeradores e apresentamos as duas primeiras formas da segunda lei da termodinâmica. Então passamos da lei zero, que tratava da definição do conceito de temperatura, a primeira lei tratava do conceito de energia interna e a segunda lei da termodinâmica. Primeiro a gente olhou como apresentá-la a partir das máquinas térmicas e hoje a gente vai definir uma variável física que caracteriza a segunda lei da termodinâmica. Então, para além da temperatura e da energia interna, tem outra função de estado, outra variável de estado, que trata da segunda lei da termodinâmica. Tá? Essa variável de estado é a entropia, da qual a gente vai falar daqui em diante, e vamos caracterizar a segunda lei da termodinâmica em função dessa grandeza chamada entropia. E na aula 4, na sequência, falaremos de alguns ciclos termodinâmicos mais comuns, ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel, e faremos uma comparação entre máquinas térmicas ideais e as máquinas reais. Tá? Bom, então vamos lá. Entropia, né? Esse nome curioso para quem ainda não explorou essa grandeza física, do que se trata, né? Então, primeiro, para entender a entropia, a gente precisa entender que sempre que ocorre um processo termodinâmico, ele ocorre no tempo. Né? Todo processo físico, todo evento físico ocorre em sobre duas entidades físicas, eu vou chamar assim, que são o palco do mundo físico, né? Que são o espaço e o tempo. Isso a gente explora um pouco lá em Fundamentos de Física, né? De como o espaço e o tempo são a base para qualquer análise física, para qualquer estudo físico. E os processos termodinâmicos físicos, né, a gente não está olhando aqui para os processos químicos, mas os processos físicos termodinâmicos, eles podem ser caracterizados de duas maneiras. Primeiro, os processos reversíveis. Então são processos idealizados, tá? Não são processos reais, mas são fundamentais para a gente entender aqui a natureza da entropia. Então são processos ideais nos quais o evento físico ocorre em qualquer sentido do tempo, não incorrendo em conflito com o fluxo natural de energia. Por exemplo, esse processo físico de movimentação no espaço de um pêndulo no decorrer do tempo. Então aqui o pêndulo está variando a sua posição no espaço enquanto o tempo passa. Esse processo, por exemplo, ele pode ser analisado no sentido do tempo para o futuro. Então aqui considerem que a gente está olhando para esse processo e o tempo está passando para frente. Se eu passasse o tempo para trás, se fosse possível passar o tempo para trás, voltar para o passado, ou rebobinar essa animação, a gente veria exatamente o mesmo processo e não acharia estranho. Se isso aqui tivesse, por exemplo, agora um vídeo voltando para trás no tempo, sendo rebobinado, usando o termo aqui dos VHS, né?
a gente não acharia estranho, porque o corpo ia estar balançando aqui para um lado e para o outro, o pêndulo ia estar oscilando dessa maneira, e a gente não acharia estranho se fosse para frente no tempo ou para trás no tempo. Porque a conservação de energia seria respeitada, a princípio. Você teria energia gravitacional e energia cinética variando aqui ao longo do tempo para frente ou para trás, e não teríamos problema conceitual de energia. Outro caso seria uma bola aqui que pinga, né? Uma bola pingando assim, sem variar a altura em que ela atinge, que ela alcança aqui, também seria o mesmo fato. A gente poderia olhar para frente no tempo ou para trás no tempo e não veríamos problema de energia. Está variando aqui energia potencial gravitacional, energia cinética, energia elástica quando colide com o chão, retorna, energia cinética, gravitacional e assim por diante. A gente poderia trabalhar com uma conservação de energia, com as transformações, poderia trabalhar com a temperatura também, mantendo uma temperatura desses corpos constante, não teria problema para frente ou para trás no tempo. Isso não ocorre na natureza, né? E aí o conceito de entropia vai ser fundamental para a gente entender por que isso não ocorre na natureza, né? Bom, dá para a gente estimar processos reversíveis, estou mantendo as aspas aqui porque são idealizações. A gente poderia estimar processos reversíveis, por exemplo, se a gente retirasse aqui esferas de chumbo de um pistão, deixasse ela mais esvaziada, mas fosse retirando uma a uma, um monte de esferinha assim, por exemplo, um monte de bolinha, a gente fosse retirando uma a uma sem ter uma mudança brusca de agitação das partículas, enfim, mantendo uma fonte de calor que mantivesse a temperatura constante. A gente pode estimar, a gente não vai explorar muito isso agora, mas dá para fazer processos quase reversíveis. E aí seria o contrário, inserindo bolinhas de chumbo aqui, ia ficando cada vez mais pesado, fazendo mais pressão, mantendo a temperatura também, voltando à situação original. Dá para a gente fazer essas estimativas, colocando um isolamento térmico aqui, para não haver perda de calor para o ambiente, etc. Então tem algumas estimativas que a gente vai desenvolvendo para estudar justamente os processos termodinâmicos, as máquinas térmicas, etc. Então, não existem na natureza processos reversíveis possíveis, mas há idealizações, há aproximações. Bom, e processos físicos irreversíveis? Então são os processos físicos reais. Até coloquei entre parênteses porque todos os processos físicos são irreversíveis. Mas são processos físicos reais que ocorrem apenas em um sentido do tempo. E isso é um dos argumentos que a gente usa para justificar que o tempo só passa para frente. Por exemplo, o fluxo de calor ou uma dispersão gasosa. Então vamos analisar aqui essa situação. Um cidadão ou uma cidadã está segurando um copo bastante frio com relação ao corpo, né? Então o corpo aqui está na temperatura 37 graus Celsius, o copo aqui pode estar, por exemplo, próximo de 0 graus Celsius. Então você tem uma diferença de temperatura entre os dois, vai haver um fluxo de calor, lembra lá da lei zero da termodinâmica, que tende a equilibrar a temperatura desses dois corpos, né? Qual é o processo natural de fluxo de calor? O calor vai sair, a energia vai sair da mão da pessoa e se direcionar com fluxo para dentro do copo, né? Para o vidro e para o líquido, enfim. O fato é que o fluxo natural de calor é do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não daria para voltar, por exemplo, a gente não poderia voltar no tempo e fazer o calor sair do corpo mais frio e ir para o corpo mais quente. Se você segurasse um copo desse e começasse a aquecer sua mão, um copo que está a 0 graus Celsius, por exemplo, não seria um processo aceitável, né? Lembrando aqui, né, que no caso desses corpos aqui, eu poderia fazer o calor, essa variação de energia potencial gravitacional e cinética e elástica, enfim, eu poderia passar o vídeo para frente ou para trás, que não seria estranho. Agora aqui, passar o vídeo para trás seria o calor, a energia saindo do copo e indo
para a mão da pessoa, o que não faria sentido, já que o copo está bem mais frio. Tá? Ou, no contrário, se a pessoa segura, está a 37 graus, segura uma xícara de café que está a 60 graus Celsius, por exemplo. Se a xícara de café está numa temperatura maior, o calor, a energia vai fluir na forma de calor da xícara para a mão da pessoa, e o contrário não seria aceitável no inverso do tempo, né? Se a gente rebobinasse a fita e visse o calor saindo da mão da pessoa indo para a xícara, ou seja, segurar essa xícara e sentir que está frio porque está perdendo calor, não faria sentido no sentido inverso do tempo. Um exemplo também um pouco mais técnico seria você ter dois reservatórios, um com um gás ou qualquer outra substância, mas pensando aqui num gás, e aqui um reservatório evacuado. Quando você abre essa válvula, o processo natural é o gás se dispersar e ocupar todo esse espaço. Tá? Pensa que não seria plausível a gente, por exemplo, aqui abrir essa válvula e o gás que está na cápsula da direita começar a migrar para a cápsula da esquerda e ficar concentrado todo aqui, deixando o vácuo nessa outra situação. Esse retorno não seria admitido, né? Então, por qual motivo? E perceba que a gente até poderia fazer um cálculo de energia e talvez daria para conservar a energia se esse gás espontaneamente voltasse aqui para o lado esquerdo e ficasse concentrado só no lado esquerdo, como está na primeira figura. A energia poderia ser conservada se você tem aqui um isolamento térmico, por exemplo. O problema é que isso não ocorre. E não ocorre por quê? Porque há uma tendência natural, né? E por isso é uma lei, uma segunda lei da termodinâmica, né? Por isso que é uma lei. Há um movimento natural, um movimento da natureza de fazer com que as partículas de um sistema se dispersem e se agitem ou se misturem. A gente usa o termo bastante também de entrar em desordem, se desordenem sempre o máximo possível. Então aqui você tinha as partículas ordenadas do lado esquerdo desse complexo. Quando você abre a válvula, as partículas tendem a se desordenar o máximo possível. Então a equilibrar essa agitação por todo o espaço possível enquanto o tempo passa para frente. Então, a princípio, essa é a definição de entropia. A gente pode definir da seguinte maneira. Tá? A entropia, a gente usa a letra S maiúsculo, é uma variável de estado físico, de definição estatística, porque está ligada com probabilidade cinético-molecular, e essa variável caracteriza essa desordem cinético-molecular de um sistema. Tá? Então a variação da entropia é definida como, se a gente pensar aqui nessa variação como a entropia final e a entropia inicial de um sistema, já que é uma variável de estado, caracteriza o estado inicial e o estado final desse sistema termodinâmico, essa variação da entropia é definida como a somatória de toda a energia recebida na forma de calor para cada grau de temperatura em que essa energia foi recebida ou cedida durante um processo termodinâmico. Tá? De uma forma geral, variação de calor por temperatura absoluta em cada instante de tempo em que o processo ocorre. Lembrando que esses processos, por exemplo, que eu apontei ali da xícara de café, do copo de cerveja ou do gás ocupando outros espaços, se dispersando, ele ocorre não a temperatura constante, né, não tem esse rigor, pode ser a temperatura constante, mas a cada variação de energia recebida na forma de calor, a temperatura está variando também. Então é uma função que precisa ser somada, integrada aqui nos seus infinitesimais. Unidade de medida de entropia, Joule por Kelvin. Importante que a gente está falando de temperatura absoluta, então a gente precisa usar a temperatura em Kelvin. Bom,
Quando a variação de temperatura, ΔT, é pequena em relação à temperatura antes e depois do processo, então se você tem uma variação de temperatura muito pequena em relação à temperatura absoluta, a gente pode fazer uma aproximação, e não precisamos da integração, fazendo a quantidade de calor cedida ou recebida pelo sistema dividido pela temperatura média. Tá? Quando a temperatura é constante durante o processo, se for um processo isotérmico, que é bastante comum em várias situações, e aí sendo a temperatura constante, basta fazer a variação da energia recebida na forma de calor ou cedida pela temperatura. Tá? Então são alguns processos, mas a forma geral é essa aqui. Tá? Integral de dq por T absoluto em cada instante de tempo. Retornando aqui aos exemplos anteriores, como que a gente pode entender a entropia agora? Quando essa mão está segurando esse copo, a mão tem uma temperatura maior do que esse copo, então ela tem uma desordem maior de agitação cinético-molecular do que o copo. Lembra que a temperatura lá na lei zero da termodinâmica é definida como grau de agitação das partículas ou grau de movimentação ou de desordem cinética das partículas, né? Se você tem aqui a mão com as partículas muito mais agitadas do que esse copo, quando os dois entram em contato, ocorre um processo físico, um processo termodinâmico irreversível de aumento da agitação molecular do sistema ou aumento da entropia. A desordem aqui, essas moléculas que estavam mais ordenadas no copo, mais quietinhas, vamos dizer assim, elas passam a se agitar mais, passam a ter mais desordem, e esse sistema, em geral, né, vai ter uma desordem mais dispersa. Ou seja, não tem como o fluxo ser ao contrário do tempo. As partículas aqui que esquentaram com o contato com a mão, elas não poderão resfriar novamente, naturalmente, e voltar o calor para a mão, voltar a energia para a mão. Então você tem que, no contexto geral, essa entropia pode ter aumentado. A gente tem situações em que a entropia fica constante, quando um corpo reduz a sua entropia e o outro aumenta a entropia. Tá? E tem situações onde ela aumenta. Vamos olhar essas duas diferenças. Aqui, mesma coisa, você tinha uma xícara de café com bastante agitação cinético-molecular, temperatura bem mais alta do que a mão da pessoa. Quando entra em contato aqui, ocorre uma dispersão dessa agitação e o aumento da entropia na mão da pessoa. Nesses outros casos, em que os processos eram ditos reversíveis, o que a gente tem na realidade? Quando você tem um pêndulo, por exemplo, se agitando, se ele está se agitando no vácuo, num sistema evacuado, sem ar, ele vai ter a entropia constante. Não vai ter variação de entropia no sistema, nem variação de energia, etc. Se isso está ocorrendo no ar, cada vez que esse pêndulo passa se arrastando aqui no ar, o atrito com o ar faz com que aumente a agitação molecular do ar, ou seja, aumente a entropia de todo o sistema. Tá? Então ele vai gastando energia, porque ele promove uma agitação maior das moléculas de ar, vai reduzindo a sua energia, uma hora ele ia parar de balançar, né, se fosse no mundo real, e a entropia de todo o sistema estaria aumentada. Também dá para pensar que a temperatura de todo o sistema estaria um pouco mais aumentada, porque a agitação molecular aumentou. Tá? Lembrando que a entropia é uma variável de estado, que está ligada também com a temperatura, está ligada com a energia interna do sistema. Aqui mesma coisa, cada vez que a bolinha, além dela passar pelo ar e ter o atrito com o ar, que vai aumentando a entropia de todo o ambiente, cada vez que ela colide com o chão, você tem uma troca de calor aqui no chão, na colisão, e um aumento da entropia do solo e da bolinha, devido ao aumento da agitação molecular. Então você tem um aumento de temperatura do chão, cada vez que uma coisa bate na outra,
aumenta um pouco a temperatura, basta vocês baterem uma palma, né? Quando a gente bate uma palma ou bate a mão na perna, sei lá, esquenta. Claro que o nosso corpo ele tem uma série de outras questões envolvidas, como pressão sanguínea, etc. Mas esquenta. Ou quando a gente, hoje mesmo está frio, que a gente atrita uma mão na outra, esquenta porque aumenta a entropia do sistema. Tá? Tudo bem? Como que a gente enxerga a segunda lei da termodinâmica segundo o conceito de entropia? Bom, lembrando aqui, na semana passada a gente falou sobre a primeira e a segunda forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, sendo que uma das formas era: não é possível transformar 100% da energia obtida na forma de calor de um corpo quente em trabalho sem ocorrer variação de estado, temperatura, energia interna, agora a gente pode pôr entropia aqui, em outro corpo externo. Então, uma máquina térmica que utiliza a energia fornecida por uma fonte quente para realizar trabalho, sempre vai causar um fluxo de calor, um fluxo de energia na forma de calor para o corpo que estiver mais frio ao redor. Então não existe máquina térmica perfeita, sempre há uma perda de energia na forma de calor para o ambiente quando você tem uma fonte quente que está realizando trabalho. Agora a gente pode interpretar isso na forma da entropia, né? Se você tem lá um motor de um automóvel que está queimando a gasolina para gerar trabalho de movimentação dos pistões, todo o entorno do motor vai ser aquecido por essa combustão, vai ter um aumento da entropia inevitável. Então essa perda de energia na forma de calor para o ambiente é inevitável. Tá? A outra forma que a gente viu na semana passada é que não é possível transferir isso aqui na forma do refrigerador, né? Não é possível transferir energia térmica na forma de calor de um corpo frio para um corpo quente sem que ocorra interferência externa sobre o sistema por meio da realização de trabalho. Então, se você quer refrigerar um sistema, tirar calor de algo que já está frio e levar para algo que está mais quente, você precisa realizar trabalho sobre esse sistema, porque esse não é o fluxo natural do tempo, tá? Ou da natureza. E assim a gente pode enunciar a segunda lei da termodinâmica baseada na entropia. Se um processo termodinâmico ocorre em um sistema fechado, a entropia permanecerá constante, se for um processo aproximadamente reversível, ou aumentará, se for um processo irreversível. Tudo bem? Então repare lá na mão do copo de cerveja, ou na mão com a xícara de café, ou com o gás se dispersando, ou com a bolinha pingando. Se for um sistema fechado, ou a entropia permanece constante, a agitação, se a medida da agitação geral das partículas em função da temperatura, ou ela vai aumentar, se for um processo irreversível. Tá? De tal forma que a gente pode enunciar assim a segunda lei da termodinâmica: a variação da entropia não diminui em um sistema. Ou ela permanece constante, ou ela aumenta. Então a variação de entropia é zero ou maior que zero. Tá? Não é negativo. Se a gente pensa no universo como um sistema fechado, então a gente sabe que não há redução da entropia do universo. Você tem ou a entropia constante ou um aumento dessa entropia. Como a gente tem no universo infinitos processos irreversíveis, a entropia só aumenta. A desordem cinético-molecular só aumenta. Tá? Tudo bem? Então essa definição de entropia na terceira forma da segunda lei da termodinâmica. Tá? Eu estou chamando aqui de terceira forma, tem autor que coloca como a primeira forma ou como forma única. Tá? Mas dado o ritmo que eu escolhi para as aulas, coloquei aqui como terceira forma da segunda lei. É isso, vamos para outra aula.